A balança comercial brasileira registrou um resultado positivo de 4 bilhões e 800 milhões de dólares em dezembro. Com isso, o superávit comercial do Brasil em 2024 foi de mais de 74 bilhões e 500 milhões de dólares. Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A gente tem um telão aqui para vocês para ficar bem claro. A exportação total do ano somou pouco mais de 337 bilhões, queda de 0,8% se a gente comparar com 2023. Já as importações cresceram em 2024 e passaram de 262 bilhões. Isso significa uma alta de 9%. Com esses resultados, o saldo comercial foi de um superávit de 74 bilhões 552 milhões de dólares. Apesar de positivo, quando a gente compara com o montante de 2023, o saldo da balança comercial brasileira teve uma queda de 24,6%. O Ministério do Desenvolvimento também divulgou projeções para esse ano. A gente tem números aqui no telão para vocês também. A pasta espera que as exportações rendam entre 320 e 360 bilhões de dólares. Quanto às importações, a expectativa é de que podem ficar entre 260 e 280 bilhões de dólares. Assim sendo, o governo projeta que o superávit da balança comercial fique entre 60 bilhões e 80 bilhões de dólares nesse ano de 2025. Quando a gente olha para o volume total exportado em 2024, a gente percebe que, ao contrário do montante cambial, o resultado foi 3% superior a 2023. No setor agropecuário, a diferença é mais significativa. A receita com as exportações do setor caiu 11%, enquanto os embarques aumentaram 0,7%. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o coordenador de inteligência de mercado da Hedgepoint Global Markets, Luiz Fernando Roque. Boa noite para você, Luiz Fernando. Feliz ano novo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A primeira pergunta que eu quero entender é o que levou a essa redução das exportações do agro em receita. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. Feliz 2025. Obrigado pelo convite. Bom, Cris, a gente precisa olhar para dois pontos especificamente nesse sentido. Primeiro, com relação ao agro, a gente tem que olhar para soja e milho, né? E diferenciar os grãos nesse sentido, que são os grandes grãos que a gente exporta anualmente, de soft commodities, por exemplo, como café e açúcar, que tiveram uma alta, né, na exportação em 2024. Mas os grãos, no meu entendimento, foram os vilões, digamos assim, da balança comercial do agro. E aí, com relação aos grãos, a gente tem que olhar para três pontos. Primeiro, preços. Segundo, volume produzido pelo Brasil. E terceiro, competição. Com relação a preços, soja e milho são muito importantes para a balança comercial do agronegócio brasileiro, naturalmente para o PIB brasileiro. Nesse sentido, a gente teve queda de preços internacionais em 2024. Né? Os preços da Bolsa de Chicago, por exemplo, né, de soja e milho, que são os grandes balizadores do comércio internacional, eles recuaram para a soja mais de 20%, para o milho mais de 10%. Isso naturalmente trouxe menos divisas, né, das exportações brasileiras. Então, o primeiro ponto negativo com relação aos grãos é esse: são os preços que ficaram mais baixos ao longo de 2024. O segundo ponto importante é a questão da produção. Em 2024, a gente teve uma queda na produção brasileira de soja e uma queda na produção brasileira de milho. E, naturalmente, uma queda na produção traz menos volume exportável, né? Tem menos excedente destinado para exportação. A gente teve problemas climáticos importantes em 2024 que derrubaram a produção, né? A gente lembra que a soja plantada ainda em 2023 teve uma seca muito grande no centro-norte do país no finalzinho de 2023, que trouxe essa produção menor, né, para a soja especificamente. No caso do milho, a safrinha, né, que é a principal safra plantada em 2024, também teve problemas climáticos. Então, a gente reduziu o nosso volume aí de produção, que, inclusive, a gente não conseguiu bater um recorde, né? Em 2023 a gente teve recorde, em 2024 a gente teve uma produção menor. Então, o segundo ponto é esse: uma produção menor, um excedente exportável menor. E o terceiro ponto, eu me refiro à competição. Nesse caso da competição, a gente tem que falar mais especificamente do milho. Por quê? Porque em 2023 a gente foi o maior exportador de milho do mundo, né, pela primeira vez na história. Em 2024 a gente não conseguiu atingir esse patamar, como eu falei, primeiro pela produção e segundo pela competição. Por quê? Porque a Argentina
voltou a ter uma produção grande em 2024. Né? Além dos Estados Unidos, obviamente, que também colheu uma safra muito grande. Então, a Argentina acabou recuperando uma parte da parcela do mercado exportador que ela perdeu para o Brasil em 2023 em 2024. Então, isso naturalmente também trouxe, como eu falei, uma competição maior por parte do mercado internacional, em especial da Argentina e dos Estados Unidos, que nos levou aí também a exportações de milho menores aí nesse ano de 2024 que se encerrou. Quer dizer que o crescimento em volume também foi tímido? Isso, na verdade, o volume foi menor, né? Como eu falei, a gente teve exportações de milho e de soja menores em 2024. E a gente tem que lembrar, né, Cris, que a soja é o carro-chefe do agronegócio brasileiro. O Brasil é o maior exportador do mundo dessa commodity, mas em 2024, como eu falei, pela queda da produção, a gente teve uma queda mais importante nas exportações, aí, que atingiram 98,8 milhões, mais ou menos 3 milhões abaixo do nosso recorde, que foi em 2023. E no milho, essa queda foi um pouquinho mais expressiva, em torno de 5 milhões. Então, somando essas duas commodities, né, a gente teve um volume exportado menor que ajudou a puxar essa balança comercial do agro para baixo. Só ficando claro aí, quer dizer, não foi um crescimento tímido, na verdade foi uma queda, como você muito bem colocou. Agora, de acordo com a última projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra brasileira de grãos no ciclo 24-25 deve crescer mais de 8%, com um volume superior a 322 milhões de toneladas. Qual é a projeção de vocês aí na Redpoint? Pois é, Cris, esses números da Conab eu acho que fazem muito sentido, até porque a gente está caminhando aí para a consolidação de uma super safra de soja, mais um recorde, né? Voltando a superar o recorde anterior, que a gente não conseguiu em 2024, 2025, provavelmente tudo nos leva a crer que a gente vai superar, porque o clima até o momento está ótimo na maior parte dos estados produtores, né? A gente vai começar a colheita da soja daqui a alguns dias, né? Começando pelo Paraná, e a gente não vê problemas relevantes. Então, a gente vai produzir mais soja, isso já dá para cravar de alguma forma. A dúvida ainda fica com relação ao milho, né? Porque o milho, a grande safra de milho é a segunda safra. A gente vai plantar essa safra só mais à frente, a partir do momento que a gente colher a soja. Né? Então, a gente acha que os números da Conab fazem sentido, mas a gente aposta, principalmente nesse momento que o clima está muito bom para a soja, em um número ainda superior. Né? A Conab está falando de uma produção de soja em torno de 166 milhões e a gente está apostando aí numa produção superior a 170 milhões. No caso do milho, a gente acha também que se o clima ajudar, a gente pode ter uma produção superior aí, próxima a 130 milhões de toneladas. Então, em cima desse número projetado da Conab de 322 milhões, a gente acha que é um número conservador, mas que faz sentido, obviamente, mas a gente aposta num número um pouco superior, talvez 335 milhões ou 340 milhões, obviamente, dependendo muito da questão climática, principalmente para a safrinha de milho que vai ser plantada em breve. Que assim seja, né? Que os números sejam esses que vocês estão com expectativa. Agora, se a gente olhar para estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a participação do agronegócio brasileiro no resultado do PIB total do país deve ser de 21,8% em 2024. Isso é um resultado inferior a 2023. Por que isso aconteceu e quais são as expectativas de vocês para agora, para 2025, para esse ano? Aconteceu exatamente, Cris, pela questão na queda das exportações e na queda do volume produzido pelo Brasil. Com essa expectativa que a gente tem agora de produzir mais, né, de ter uma safra recorde de soja e uma safra cheia de milho, a expectativa é que esse percentual da participação do agronegócio no PIB cresça, volte a crescer, né, inclusive com exportações maiores. Então, a gente está apostando aí no crescimento, talvez esse percentual chegando a 25%, quem sabe, com as exportações de soja provavelmente batendo um novo recorde também. A gente aposta que uma safra de 170, 172 milhões, a gente pode atingir uma exportação de 107 milhões de soja e voltar, no caso do milho, a ter uma exportação próxima de 40 milhões, que não vai ser um recorde, mas ainda assim uma exportação maior que em 2024. E isso, naturalmente, tende a ajudar a elevar esse percentual aí da participação do agronegócio no PIB brasileiro, né, que a gente sabe é um dos principais pilares do PIB brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Luiz Fernando, muito obrigada. A gente fica aqui, claro, também nessa expectativa e torcida para que os números do agronegócio sejam muito bons esse ano, melhores que no ano passado. Obrigada mais uma vez. Feliz ano novo para você. Obrigado, Cris. Feliz ano novo. Até a próxima. Até a próxima.